mostrar que a Bíblia foi conduzida, tem um autor divino conduzindo esta composição. Então, 66 livros e alguns outros livros que eram considerados úteis para a leitura, tinham algo de sabedoria, mas não eram considerados inspirados. Vimos também, aliás, vamos ver isso no conteúdo do Novo Testamento, que Crisóstomo é o primeiro a empregar aos 66 livros o título de Bíblia, Bíblia Sagrada. E aí ele utiliza isso para fechar aqueles 66 livros como uma coletânea. É uma coletânea fechada agora, então é um conjunto fechado de livros. Os 66 compõem o livro, a Bíblia Sagrada. E aí vimos, por exemplo, que, aliás, vamos ver no Novo Testamento que por volta aí do segundo para terceiro século depois de Cristo, isso já está completamente definido, já está completamente composto. Mas tratando de Antigo Testamento, vemos, por exemplo, temos em nossas mãos o Antigo Testamento de pelo menos 39 livros. 39 livros. E as Bíblias católicas inserem com eles os deuterocanônicos, né? Aqueles que são considerados como não inspirados. Eles inserem também esses livros. Mas, na verdade, o cânon que herdamos de 39 livros, ele segue o padrão de livros considerados canônicos, considerados inspirados pela Bíblia hebraica, a Tanakh. E essa Tanakh, nós vamos ver um pouco da composição dela, mas primeiramente só uma visão geral, depois nós vamos tratar especificamente disso no capítulo que será dedicado a isso. Vemos que a Tanakh tem uma evolução histórica. Ela tem uma evolução histórica. E essa evolução histórica decorre exatamente do fato da Bíblia ter sido composta ao longo de muito tempo, muitos séculos. A Bíblia é um livro extraordinário, maravilhoso. E ela foi composta ao longo de muitos séculos por diversos autores. Então a gente vai, pelo conteúdo, analisando essas informações e vendo a obra extraordinária que o Espírito Santo realizou através destes homens, e ao longo desse tempo que veio a trazer para nós esse tesouro maravilhoso, né? Essa preciosidade que é termos a Bíblia Sagrada nas nossas mãos. Então, o Antigo Testamento que temos em mãos, de 39 livros, ele se relaciona com a Tanakh hebraica, com a quantidade de livros que os hebraicos, que os judeus consideram sagrados, que eles já tinham no seu uso como sagrado, e que será fruto de uma evolução histórica, que virá desde Torá, evoluindo o primeiro livro, o primeiro conjunto de livros que é considerado sagrado, que saem da pena de Moisés, né? Moisés, a ortodoxia entende que é o primeiro autor bíblico, mesmo que haja outras escolas teológicas que questionam, apresentam outras possibilidades, mas a ortodoxia entende que Moisés é o primeiro autor bíblico. E da caneta de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, sai a formação, a composição desses primeiros 5 livros, que chegará para a cultura grega com o nome de Pentateuco. Então dará a eles o nome de Pentateuco, né? O Penta já sinalizando 5 livros considerados sagrados, e que para o hebraico era a Torá. Então a Torá é o primeiro livro, é o primeiro conjunto de livros considerado sagrado. Inclusive para o hebreu, a Torá tem um peso diferente em relação aos demais. O hebreu olha para os seus livros sagrados e os qualifica como a lei, que é a Torá, mesma coisa que a Torá. A lei qualifica esse conjunto de livros, ela dá título a eles. A lei, os profetas e os salmos. E aí eles têm também uma forma diferente de qualificar esses profetas. Para nós, os profetas iniciam ali com Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois, 12 profetas menores. Mas o hebreu, ele dá esse título de profetas a um conjunto de livros diferente do nosso. Mas vamos ver que esse Antigo Testamento, do qual temos de 39 livros, está relacionado com esse cânon hebraico de Antigo Testamento. E outra informação interessante, o nome, as nomenclaturas, que vamos tratar um pouco aqui. Vamos tratar acerca de algumas nomenclaturas empregadas ao Antigo Testamento.
Antigo Testamento não é um nome comum da época dos autores. Os autores, no seu contexto do que chamamos de Antigo Testamento, não o chamavam assim. Então isso é uma informação um pouco óbvia, mas é importante. O nascimento da terminologia Antigo Testamento está relacionada ao Novo Testamento. O Novo Testamento, os livros da Nova Aliança, a composição, né, de evangelhos, cartas do apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, cartas universais e Apocalipse, adquirirá a terminologia de Novo Testamento, um conjunto de livros da Nova Aliança, intitulados Novo Testamento. Com o nascimento do título do Novo Testamento, necessariamente a outra aliança ganhará o título de Antigo Testamento, antigo em relação ao Novo. Então, uma vez que é constituída o conjunto de livros do Novo Testamento, é fechado o cânon ao outro conjunto de livros, que eram inclusive os livros mais usados na época, os livros que eram autoridade na época, Antigo Testamento, Novo Testamento, os autores do Novo Testamento usando esses livros e os qualificando como com o Antigo Testamento? Não. Eles os qualificavam como a lei. Assim está escrito na lei, assim está escrito nos profetas, assim está escrito nos salmos, ou os escritos. Então, a escritura, por exemplo, o termo a escritura é um termo muito empregado, aquilo que com o passar da história será chamado de Antigo Testamento. Então, hoje, se nós usarmos o termo escritura, nós entendemos a Bíblia no contexto geral. A Bíblia é sagrada, 66 livros, Antigo e Novo. Antigo e Novo passou a ser para nós uma subdivisão de Bíblia Sagrada. E se usarmos o termo Escritura, nós vamos entender Bíblia Sagrada, o conjunto de Antigo e Novo. O que na época de Antigo Testamento e início de Novo Testamento, antes dessa canonização dos 66, como um conjunto de livros como Bíblia Sagrada, Escritura era o termo empregado a Antigo Testamento apenas, né? Ou lei, né? Ou profetas e salmos. Então a gente começa a ver como essa questão evoluiu ao longo da história, né? Então a partir daqui vemos Antigo Testamento, 39 livros. De onde vem essa subdivisão de 39 livros? Ela é herdada a partir da composição, primeiramente, da Septuaginta. A Septuaginta, conforme vemos aqui, esse termo LXX, algarismos romanos, que servem para designar a Septuaginta. Então, toda vez que você vê num livro, um estudo, LXX, é porque alguém está mencionando a Septuaginta. Então, a Septuaginta nós vamos ver depois a história dela. Nós não vamos tratar aqui, mas é da época ali da dominação grega, da época da influência grega. Foi composta no Egito. E aí existe uma história que tem um cunho mitológico, né? Mas são subsídios que temos para explicar, dos 72 sábios que foram convidados para traduzir o Antigo Testamento hebraico para o grego da época, provavelmente o grego koiné, e com isso alimentar a biblioteca de Alexandria. Mas aí, analisando um pouco mais detidamente, nós vemos que na verdade foi uma necessidade dos próprios judeus locais, provavelmente os judeus que habitavam em Elefantina, no Egito, e que, fugindo da dominação babilônica, estabeleceram uma importante colônia lá, uma colônia que se tornou até mais importante do que aqui estava presente Israel, uma colônia maior, poderosa, rica, com influência, e que mais tarde vai compor uma colônia importante, o que vai ser chamado diáspora de Israel no Egito, outra na Babilônia, né, e outra na Palestina. Então, na época aí da dominação grega, depois vieram os Seleucidas e Ptolomeus, né, houve essa necessidade dessa comunidade israelita no Egito de ter um texto em suas mãos em língua grega, porque eles não se relacionavam mais tanto com a língua hebraica, mas era mais uma questão dos eruditos, né, de terem conhecimento do idioma hebraico. Eles passavam a se relacionar em grego,
porque era a sociedade que estava em volta deles, eles estavam inseridos nela. Então era a língua do comércio, era a língua dos tribunais, era a língua das literaturas. Então era a língua com que os seus filhos aprendiam a falar. Com isso, a necessidade da tradução do Antigo Testamento para o idioma grego. E traduziu-se, teve a questão da tradução da língua, mas também teve a questão da organização dos livros. Ela ganhou uma organização diferente da Tanakh. A Tanakh, que nós estamos vendo à direita aí no quadro. Então, o Antigo Testamento grego, Septuaginta, que vai ser traduzido para o latim, para a língua latina. Havia uma tradução antiga e depois Jerônimo fez uma outra tradução, ao qual deu o nome de Vulgata. Então havia uma outra tradução do latim, que se eu não me engano chamava-se italiana ou itálica, uma coisa assim. E depois foi encomendado a Jerônimo, um erudito extraordinário, uma pessoa de conhecimento vasto das línguas e das escrituras. Foi encomendado a ele que fizesse a tradução. Vulgata é comum, é uma língua comum, uma língua de acesso a fácil leitura. Então foi encomendada essa tradução da Vulgata. E é interessante que Jerônimo, na sua época, ele teve uma visão muito avançada, algo que vai ser importante no futuro, mas que na época não foi tão importante. Jerônimo não colheu tantos frutos da sacada que ele teve. Ele fez a tradução para a Vulgata e ele se preocupou em obter uma tradução que estivesse ligada ao texto original hebraico. Então Jerônimo tinha a Vulgata, tinha aliás a Septuaginta, a tradução para o grego. E aí o que acontece? Na tradução que fizeram para o grego, aqueles que estavam responsáveis pela tradução empregaram sinônimos que entendiam correspondentes ao grego do original hebraico. Quando você vai fazer uma tradução para uma outra língua, se você se aproveita daquela tradução, necessariamente você está vinculado ao tipo de tradução que fizeram aqueles tradutores. Mas você vai perdendo o contato com o original, com os sinônimos, com as palavras, com os substantivos, os verbos do texto original. E Jerônimo teve exatamente esta sacada. Ele se empenhou em conhecer o hebraico e teve contato com os textos hebraicos originais da sua época. E ele empregou uma tradução que levasse em consideração os textos hebraicos originais. Isso na sua época não foi muito bem visto, porque havia uma questão muito forte ainda entre cristãos e judeus, e os cristãos da época entendiam que a Septuaginta era um texto mais favorável ao cristianismo. É um texto que inclusive os judeus estavam rejeitando um pouco, por serem muito usados, por ser um texto muito usado pelos cristãos. Os cristãos usavam a Septuaginta largamente. É o texto que servia para a base das pregações, da doutrina, de tudo que eles faziam, os estudos, a apologética, um pouco da teologia sistemática que já surgia, era baseado na Septuaginta. Agora, Jerônimo teve essa sacada de observar o texto hebraico original para a sua tradução. Isso aí é mérito para ele, mas mérito atribuído hoje, né? Na época não foi muito bem visto, não. Ele não colheu muitos frutos disso. Aí temos então o Antigo Testamento, 39 livros da organização que foi feita na Septuaginta, que vai diferir da organização que era levada em consideração na Torá, na Tanakh. A Tanakh organiza seus livros de outra forma. Por isso que teremos no Antigo Testamento da Septuaginta, depois a Vulgata, que traduz a Septuaginta para o latim, Septuaginta em grego. A Vulgata traduz o grego da Septuaginta para o latim, né? E aí, como disse aqui já, Jerônimo tem a inteligência de também observar os textos originais de hebraico, mas mantém a organização que foi composta na Septuaginta. E qual é essa organização? 39 livros para o Antigo Testamento. Agora, esta organização de 39 livros para o Antigo Testamento é uma organização que não seguiu o padrão que era adotado nas Bíblias hebraicas, na Tanakh. Aqui temos uma organização
Diferente que, ao meu ver, é uma organização mais lógica. Mais lógica. Aqui houve uma organização temática. Então temos aí Pentateuco, livros históricos, livros sapiensais, profetas maiores, profetas menores. Organização temática. Foi a organização que eles preferiram para a tradução. Septuaginta grego. Depois tradução para a Vulgata, mas manteve a mesma ordem. Com essa tradução, com esta organização aqui, compôs o número de 39 livros para os livros sagrados, os livros canônicos. O que está fora disso é apócrifo. Aqui nós temos um número diferente. Aqui nós temos uma composição diferente, que vai somar 24 livros. Vai somar 24 livros. A Tanakh conta 24 livros. E aí você pensa, então estão faltando livros? Não estão faltando. Nós vemos que a Tanakh organiza seus livros de uma forma diferenciada. E aí nós temos lei, que é a mesma coisa de Torá. A lei acaba qualificando toda a Torá. A Torá, que no grego é lida como Pentateuco, que significa 5 livros escritos por Moisés, o primeiro autor bíblico. Aquele que a ortodoxia entende como primeiro autor bíblico. E que na parte aqui que fala acerca de autoria, fala que aproximadamente Moisés começou o trabalho de escrita a pelo menos 1500 a.C. Pelo menos 1500 a.C. Depois dessa primeira parte, que é a primeira parte canônica do Antigo Testamento, que é os primeiros livros escritos que saem da pena de Moisés, é o livro, inclusive, que os judeus consideram como de autoridade superior a qualquer outra ordem de livros. É o livro que vai constituir autoridade com relação a leis cerimoniais, com relação a leis civis. As leis civis vão emanar destas leis bíblicas, desse referencial bíblico. Após isso, temos a composição de outros livros que foram surgindo com o passar da história. Lembrando que, a partir do que a ortodoxia entende como autoria bíblica de Moisés em relação aos 5 livros, o tempo em que Moisés escreveu esses livros necessariamente foi o tempo da peregrinação. Então temos aí saída do Egito, travessia do Mar Vermelho, entrega da lei no Monte Sinai. As tábuas contendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são são a base e o subsídio para toda a composição do Antigo Testamento. Aí você vai ter Êxodo, história da peregrinação, Números também, tratando acerca disso, da movimentação deles pelo deserto. Vamos ter Levítico, leis cerimoniais. Vamos ter Deuteronômio, que é a repetição de toda a lei, a repetição desses fatos importantes e das leis. Temos com isso a composição dos primeiros 5 livros. Gênesis, quase que eu esqueço de citar Gênesis, o início da humanidade, a criação de todas as coisas. Com Gênesis temos a colaboração da inspiração, o elemento de inspiração, os 11 capítulos iniciais de Gênesis, e também um conteúdo fortíssimo de tradição oral. A tradição oral para nós é pouca coisa. Nós não damos valor à tradição oral, principalmente porque nós não damos valor às narrativas e ao exemplo de vida das pessoas mais velhas. Então, com o tipo de sociedade ocidental, tem-se um afastamento da tradição oral. Mas a tradição oral permanece forte ainda nas sociedades mais antigas e sociedades orientais, em que o idoso é visto como um conteúdo histórico ambulante. Então, mesmo que haja dentro das narrativas muita mitologia, mas há também algo de muita experiência de vida. E aí onde acabam a sociedade oriental tendo o privilégio de terem um conteúdo transmitido oralmente muito mais forte. E aí o exemplo bíblico nos traz isso. Por exemplo, Moisés, quando escreve Gênesis, ele tem ali conteúdo de inspiração. E esse conteúdo de inspiração, por exemplo, os 11 capítulos iniciais de Gênesis, criação, Adão e Eva, dilúvio, Torre de Babel, essas narrativas encontram eco em outras culturas. A narrativa de dilúvio, então, é universal.
Você encontra ecos da narrativa de dilúvio em sociedades indígenas de praticamente todo mundo. Africanas, americanas, europeias, asiáticas. Você encontra narrativas, a epopeia de Gilgamesh e a narrativa do dilúvio, está inserida lá. Texto babilônico, texto assírio também, escrito em cuneiforme. Antes de Abraão. Você vê, é um testemunho arqueológico. Inclusive aquele livro que eu já recomendei, que mostra aqui de novo, a Bíblia e a arqueologia nos auxilia muito na descoberta dos achados arqueológicos que testemunham para nós acerca dessas narrativas.